Vamos a mais uma questão de termodinâmica. Na superfície da Terra, a pressão, a temperatura e a densidade do ar, considerado um gás ideal, foram medidas por aparelhos que forneceram os seguintes valores respectivamente: 754 milímetros de mercúrio, 17 graus Celsius e 1,30 kg por metro cúbico. A uma altitude de 10 km, a pressão do ar aferida foi 230 milímetros de mercúrio e a temperatura foi 43 graus Celsius negativos. A densidade do ar em kg por metro cúbico, medida nessa altitude, foi D, e temos então as opções. A maior dificuldade dos alunos costuma ser identificar em que parte do assunto cada questão se encaixa. Em problemas de termodinâmica, isso se torna muito fácil. Basta você analisar o seguinte: o sistema estava em um estado 1. Esse estado 1 ele é caracterizado por uma pressão, por um volume e por uma temperatura. O sistema mudou para um estado 2. Nesse novo estado, ele tem uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura. Qual equação a gente conhece que relaciona dois estados termodinâmicos? Esta equação é a equação geral dos gases. Pressão 1 vezes volume 1 dividido pela temperatura 1 tem que ser igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Vamos então agora explicitar todos os dados do problema para utilizar a lei geral dos gases. Vamos chegar aqui do lado e vamos então explicitar. Nós sabemos que na superfície da Terra, a pressão 1 é igual a 754 milímetros de mercúrio. Sabemos que a temperatura 1 é igual a 17 graus na escala Celsius. Sabemos que a densidade é igual a 1,30 kg por metro cúbico. A densidade 1. Quando o sistema muda de estado, muda para uma altitude de 10 km, a pressão 2 vai ser igual a 230 milímetros de mercúrio. A temperatura 2 passa a ser menos 43 graus na escala Celsius. E o problema quer saber qual vai ser a densidade nesse novo estado. Então, nós temos aqui explícito todos os nossos dados e devemos substituir esses dados nesta equação. No entanto, temos um pequeno problema. Aqui nos é dado a densidade, densidade 1 e densidade 2. A equação geral é necessário que nós coloquemos o volume. Não temos o volume, mas nós sabemos como a densidade se relaciona com o volume. Nós sabemos que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Logo, nós podemos escrever que o volume é igual a massa dividido pela densidade. E podemos substituir, então, isso na lei geral dos gases perfeitos. Fazendo esta substituição, nós temos, então, que a pressão 1 vezes o volume 1, que vai ser a massa dividido pela densidade 1, dividido pela temperatura 1, deve ser igual a pressão 2 vezes a massa dividido pela densidade 2, dividido pela temperatura 2. Como a massa aparece em ambos os lados, e nós vamos considerar que o sistema evolui do estado 1 para o estado 2 mantendo a mesma massa gasosa, variando apenas o seu volume, nós podemos então simplificar as massas. Dividindo então ambos os lados pela massa, esta equação pode ser reescrita na forma mais simples, da seguinte forma. Podemos então reescrever que pressão 1 dividido pela densidade 1 vezes a temperatura 1 vai ser igual a pressão 2 dividido pela densidade 2 vezes a temperatura 2, onde aqui, para reescrever, aplicamos as propriedades de divisão de frações. Como nós queremos saber quem é a densidade 2
vai ser igual a pressão 2 vezes a densidade 1 vezes a temperatura 1, dividido pela pressão 1 vezes a temperatura 2. Nós temos todas estas informações no problema, basta então que a gente substitua. Tendo apenas um cuidado, na hora de fazer esta substituição, você vai precisar trabalhar com a temperatura na escala Kelvin, na escala absoluta. E para transformar da escala Celsius para a escala Kelvin, conforme nós vimos na aula de termometria, basta adicionar 273. Então, para transformar 17 graus na escala Celsius para a escala Kelvin, some 273. Para transformar menos 43 graus Celsius para a escala Kelvin, some 273. Substituindo estes valores nesta expressão, você vai encontrar que a densidade 2 é igual a meio quilograma por metro cúbico, chegando assim ao final da resolução da questão. Analisando as alternativas, isso corresponde então à letra D.